Fala galera, seguimos aqui, quinto e infelizmente último dia da segunda edição da Kobe Expo 2025. O evento foi incrível, dispensa qualquer comentários, pessoas incríveis passando por aqui, como esse homem. Torcida rubro-negra deve estar feliz, vai falar, o cara vai contar umas histórias pra nós. Não, calma, dá uma segurada, tá? Calma, olha aí. Galera, esse daqui é o Denis, jornalista, historiador, o cara é brabo, a verdade é essa, né? Denis, primeiramente uma honra receber você aqui no canal e seja bem-vindo. É um prazer estar aqui e, tava vendo o seu trabalho aqui, falando com todo mundo, formiguinha mesmo, pegando cada história interessante e voltamos aqui na Memorabilia, né? Com toda certeza. Como é que tá sendo para você fazer parte dessa segunda edição da Kobe Expo? Cara, para mim é tudo novidade. Eu trabalho com o Flamengo como consultor do museu. Eu sou parceiro da Memorabilia também, com algumas ideias, produtos, e ajudando eles aqui também, hoje aqui. Então, para mim, eu olho, vejo o esporte sendo divulgado, aqui no nosso caso, a história sendo exaltada e contada, que eu acho que é o que mais me interessa a mim. Eu sou um apaixonado, eu quero ver o Flamengo jogar, eu quero ver a seleção brasileira e os atletas em todas as coisas, mas eu gosto muito dessa história da gente dar valor a quem fez toda a história até a gente chegar aqui. Não, com toda certeza, inclusive ontem, né, como eu falei aqui, até na entrevista com o Bruno, se não me engano, né, que ontem, na hora do final do dia, eu estava aguardando para entrevistar o William Lima, medalhista com judô. Quando me chegou a informação, falou, cara, não sei se te interessa, mas tem uma pauta para te passar. Eu falei, fala aí, quem é? O cara falou, desculpa, é a Soraya André. Eu falei, como? A Soraya André. Ela tá aí, tá? Traz ela aqui. Sabe quem? Eu falei, sei. Levaram a Soraya André para mim. Quem é a Soraya André? Simplesmente a primeira mulher brasileira negra a estar no judô, nas Olimpíadas. Vocês têm noção do que essa mulher representa? É outra parada. E é aquele bagulho, pouca gente sabe. E é como eu falo, até mesmo falei pra Mauri, falei pra ela ontem, falei pra outros atletas que não estão mais em atividade. A molecada de hoje não sabe quem são. Infelizmente não vão pesquisar. Eu falei, na minha opinião, eu acho que um atleta, para bater no peito e falar eu sou atleta, ele deve no mínimo conhecer a raiz dele. Quem foi que pavimentou essa estrada para poder chegar? E é o que vocês vêm fazendo. Você, como um dos historiadores do Flamengo, fazendo todo esse resgate, cara, é algo incrível, porque eu sei que tem muita coisa que muito torcedor não sabe sobre o clube, né? Eu sou jornalista e sou pesquisador. É que às vezes o pessoal fala historiador, porque historiador é quem faz história, né? Mas eu acho uma coisa interessante que você falou agora. A atleta que você citou, como outros atletas, ela não foi só uma atleta numa Olimpíada. Ela é uma pessoa que quebrou paradigma. Exatamente. É uma pessoa que mudou a história do jogo. Então, hoje a gente trouxe aqui na Memorabilia a Norminha. A Norminha simplesmente é uma das maiores jogadoras de basquete da história do mundo. Arrepia. E aí você for olhar, tá, mas é só isso? Não. Por causa dela, em alguns pontos, ela estava contando hoje pra gente, o basquete entra na Olimpíada, porque foi a partir vou chamar de palavra nova, case dela, da história dela, das mulheres que fizeram o basquete junto com ela, que o basquete feminino entrou na Olimpíada. E aí você vai falar, cara, quando a gente chega numa geração de Paulo, Hortência, depois a Janete, você fala, para elas serem isso tudo, para a gente ver a Magic Paula e a Hortência acabando com a seleção cubana em Cuba, a gente sendo campeã mundial, sendo medalha de prata numa Olimpíada, passou com a Norminha, também fazendo tudo aquilo nos Pan-Americanos, nos Mundiais e tudo, e sendo a responsável junto com a geração dela, porque você falou assim, tem que ter esse esporte, porque tinha que ter. Chega um ponto que alguém tem que mostrar que tem que ter um esporte com mulheres numa época. Graças a Deus, isso vem melhorando, mas a gente tem
pessoas que quebram paradigmas. Então, quando a gente volta no passado, quando a gente vai contar a história, a gente não está contando só a história de como se chegou aqui do atleta. A gente está contando a história de como se quebrou todos os preconceitos, todas as dificuldades, que pode ser do amadorismo para poder ser pago pela própria profissão. Pode ser porque uma mulher era proibida de disputar judô até os anos 80 praticamente. Aí você tem, no Flamengo a gente tem atletas assim. A Rosicléia conta essa história, poxa, como ela foi à Olimpíada, como ela foi a primeira técnica da seleção brasileira e que pavimentou as medalhas todas femininas no judô, mas ela foi atleta olímpica. Então tem uma coisa muito forte nisso. E quando você pega uma memorabilia que vira e volta, só das instituições e fala, foi essa pessoa, ali tem um card com tal pessoa, foi essa pessoa que fez isso. Começa a contar a história e personalizar a história. Dá um nome aos bois, que às vezes pessoas quando sabem, o Brasil fez isso, mas quem foi a pessoa? Verdade. Entendeu? Quem fez? O que passou? Como é que você passa? Como é que você sobrevive isso? Eu entrevistei a Norminha um tempo atrás, a Norminha falava, olha, eu tinha um outro emprego, eu tinha que fazer outras coisas. Porque o esporte naquela época, entendeu? E são histórias incríveis, tá? Tipo, e ainda bem que eu acho que agora existe uma tendência a voltar a não só valorizar, mas buscar essas histórias. Só que é difícil quando tem um gap de tanto tempo para a gente achar tanto o que aconteceu com veracidade, com firmeza, quanto itens históricos daquele tempo e talvez alguns atletas tenham sido apagados para sempre. Isso é verdade. Isso é a mais pura verdade, né? E cara, eu também tenho o problema das pessoas não irem atrás. Muitas dessas molecadas agora foram atrás para saber quem é Daiane dos Santos por conta da transmissão da Globo. Foram saber que era o Diego Hipólito por conta da transmissão da Globo. Né? Então, assim, galera, como eu falei, para muitos, por exemplo, assim, a Mauri Maggi. A Mauri, ela foi atleta de atletismo, salto em distância. Ah, mas eu não pratiquei salto em distância, então eu não tenho por que ter a Mauri como minha referência. Eu acho isso uma grande besteira. Meu ponto de vista. Não é porque eu não sou jogador de futebol que eu não posso ter o Ronaldo como meu ídolo. O Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, o Dida, tá ligado? Não é por esses motivos. Eu acho que assim, são pessoas que se dedicaram ao esporte, que realmente quebraram paradigmas, como você falou. Sabe, mas onde que o Ronaldo quebra paradigmas? E muitas coisas. Aquelas duas lesões do Ronaldo, um em cada joelho, exposto fora, e depois ele voltar pro Brasil e comer a bola como ele comeu no Corinthians, acima do peso. Cara, como é que não tem representatividade uma coisa dessa? Peraí, você está falando de um jogador que é um dos maiores da história, que com 16 anos ele aparece no Cruzeiro, mas ele vem do São Cristóvão no Rio, não era? Então tem um monte de coisas que ele quebrou. É muito detalhe que você vai colocar. Um dos gols históricos dele é o Rodolfo Rodrigues, ele com 16 anos, o Rodolfo Rodrigues, um dos maiores goleiros que já passaram por aqui, depois de um ataque, ele bota a bola no chão e esquece na frente do moleque. Verdade. Poxa, e aí é gol. Aí você fala, tá, esse cara tá ligado o tempo todo. Entendeu? Então você tá falando de um cara que, além de tudo que passou, ele se reinventou várias vezes. Ele se reinventa. Ele primeiro surge com um grande fenômeno, sem ser. Porque ele vai pra Copa com aquele potencial de futuro e não joga. Não joga, verdade. Porque não tinha que jogar. Porque você tinha o Bebeto e o Romário na frente. Aí ele vai para a segunda Copa e acontece aquilo na final de 98. Que talvez se ele estivesse bem, a história fosse outra. Talvez não, porque talvez tem coisas que tem que acontecer. E aí 2002, quando o pessoal fala não vem mais, entendeu? Ele foi e arrebentou de novo. Eu fico triste porque eu acho que naquela Copa a gente podia ter visto ele e o Romário junto. Mas aconteceu tudo o que aconteceu. Tira um zagueiro, um salve de 3, bota com todos os respeitos dos zagueiros da época. Eu acho que na época tava todo mundo torcendo por esse momento, cara. Eu acho que tava todo mundo esperando por isso, mas também eu vou falar, se bota os dois ali, acho que entregariam a taça sem a final. Eu tenho quase certeza disso. Não, era uma covardia. E tipo assim, o Brasil está acostumado a grandes duplas de ataque na história. E seria mais uma. Então a gente vê o Pelé e Garrincha, a gente vê, não tão famoso, mas na 62, quando o Pelé se machuca, o Garrincha é o Amarildo. Em 70... Aquele time de 70 não é uma dupla, é o time completo. O time completo, mas, é o conjunto da obra. Quando a gente vai para 82, quando é campeão, a gente 78, jogou pouco, mas tinha
O Zico e o Roberto Dinamite, eles nunca perderam uma partida pela seleção juntas. Entendeu? Zico e Roberto, a gente não teve essa dupla ativamente na seleção numa Copa do Mundo. Quando jogou em 78, cada um jogava, um era reserva, outro titular, variava essas coisas. Alguns jogos jogaram juntos, mas... Aí você pega pega 82, não é de ataque, mas ele tem o Sócrates e Zico. Você é corintiano? Você é muito fã do Sócrates. Muito. Eu tive os dois no meu time. Jogaram um pouco juntos, mas eu vi os dois ali. Entendeu? Então tem essas coisas. Então você fala das diferenças e todos esses caras que a gente citou, eles também têm histórias pessoais. Quando a gente fala quebrar paradigma, a vida é muito forte, para também não diminuir a força. Mas a gente vai falar, cara, algo simples. Você está falando de um garoto negro que foi rei do futebol. Entendeu? Você está falando de um cara que vem de Pau Grande, do interior do Rio de Janeiro. O nome não é uma piada, a cidade se chama isso mesmo. Brasil. Existe mesmo, pode pesquisar aí. E que, poxa, era mulato, tinha perna torta, teve problemas por causa disso e também acaba. E está sendo apagado. E aí você volta de novo, ali tem uma estátua do Garrincha, da seleção. O Garrincha, e eu sou Flamengo, ele também era, desculpa, botafoguenses, a Elza Soares falou isso, mas ele acabou com a gente várias vezes. Mas a imagem do Garrincha está sendo apagado. A imagem do Pelé agora botam assim, a metade do gol dele não conta porque a FIFA não considera aquele campeonato válido, era amistoso. Como é que você fala? Você está apagando a nossa história. Cara, e é uma coisa bem... Foi bom você tocar nesse assunto da FIFA, porque eu acho que é assim, cara, se naquela época eles validaram, não tem por que tirar agora. Meu ponto de vista é esse, tipo, pô, não foi válido, por que agora vocês estão com essa palhaçada de querer tirar as paradas? Mas é que a FIFA nunca validou. Aí passa mais ou menos, passa 40 anos, vamos ver agora o que era assim. Aí você olha e vê com a sua própria visão de hoje, mas isso não é um campeonato. Estadual não faz sentido. Por quê? Não faz sentido para a FIFA, porque na Europa os estados é nacional. Você não tem uma cidade ou um estado com tanto time jogando futebol. Agora você pega, por exemplo, eu vou puxar para minha cidade, o Rio de Janeiro. Você pega uma cidade, só no Rio de Janeiro, eu acho que é a única cidade do mundo que tem 4 times grandes na mesma cidade. São Paulo não, Santos é de Santos. Verdade, só tem 3 aqui. Aí você pega Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Bota no passado, o América era grande, de Bangu, era de médio para grande, o América teve muita torcida já. Aí você vai falar assim, como é que você explica que numa cidade só, a gente vai ter um número de times que talvez fortes, que talvez um campeonato europeu de médio porte não tenha. Verdade. Aí o cara fala assim, mas isso não existe, é só time local. Porque para eles um time local é um time de várzea, de pelada no aterro, entendeu? A gente não, a gente tava com time assim, esses times todos que eu citei, teve jogador na seleção, entendeu? Tipo, alguns revelaram dos maiores jogadores da história. Um que fez história na gente, por exemplo, Domingos da Guia, na década de 30, que também fez história no Corinthians, foi revelado pelo Bangu, entendeu? E aí como é que você vai entender? Foi revelado e fez também a parte dele no Bangu, entendeu? O Zizinho, pô, a maior venda do futebol nacional, a maior escândalo, porque foi um escândalo. O Zizinho saiu do Flamengo, o Zizinho era o cara que o Pelé achava o ídolo dele. Já começa por aí o nível do cara, né? O Nelson Rodrigues dizia que quando dava o nome Zizinho no placar do Maracanã, a gente já sabia que ia ganhar o jogo. Então, frases incríveis sobre o cara. Você vai olhar. O Zizinho, ele sai do Flamengo pro Bangu, numa compra meio confusa. Cara, o Bangu pegou o maior jogador do Brasil pro Flamengo. Aí você fala, como é que você explica que esse time hoje não tem o tamanho que devia ter? A gente pode pegar também agora, trazendo um pouquinho para a atualidade, o São Caetano. Olha o São Caetano de 2000. Como é que explica um time que até então ninguém sabia da existência dele, me é vice-campeão de uma Taça Libertadores contra um Boca Juniors, que veio, mano, ele não tem condições. Mas de São Paulo, eu acho mais bacana pegar os times tipo o Guarani e Ponte Preta. Cara, o Guarani tive o Careca. O Guarani foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, foi campeão brasileiro. Aí você vai olhar e o time, a Ponte Preta tinha grandes times. Inclusive vocês quebraram um jejum em cima deles, eu não vou falar nada disso que falam lá, aquele negócio. Eu tô sabendo de umas histórias desse jogo de 77. Foi um jogo importante, emblemático, uma grande final, que vocês tiveram um grande adversário. Mas você agora me tira uma dúvida, agora é minha vez. Você me tira essa dúvida aqui em questão
desse jejum do Corinthians, 77. O que acontece? Eu adquiri uma revista falando em questão dos títulos do Corinthians. Então tinha lá um pouquinho da história do campeonato, e também tinha a escalação do time que ganhou o campeonato. E aí a gente vê, Corinthians ficou 23 anos no jejum, só que foram apenas no Campeonato Paulista, porque houveram outros, na época existia muito torneio, muita Copa, esse tipo de coisa, e o Corinthians conquistou esses títulos. Então, o que é o correto dizer? Que o Corinthians ficou apenas 23 anos sem ganhar, por exemplo, um título de tanta expressão quanto um Campeonato Paulista, ou que, tipo, realmente esses campeonatos aí não contam? Na verdade, a gente tem que pensar sempre em torneios oficiais. Então esses torneios que o Corinthians ganhou não eram torneios oficiais? Eu não sou especialista na história do Corinthians. Certo. Então, mas normalmente, principalmente naquela época, se viajava muito excursão, se viajava com pequenas taças, certo, com coisas... E alguns até torneios interessantíssimos, mas eram amistosos. Entendi. Então você não, um estadual é um oficial, um brasileiro é oficial, uma Rio-São Paulo é oficial. Agora você vai pegar um torneio, vai pegar um Ramon de Carranza, lá na Espanha. É um título maneiríssimo, mas não é um título oficial. É um título que você comemora, mas não te tira da fila. Porque, se eu não me engano, tá, me corrija se estiver errado, o Ramon de Carranza na época era o sonho de todo o clube brasileiro, por exemplo, conquistar. Sonho não, mas era cobiçado. Era bem cobiçado. A taça era enorme, era tudo. Não, tanto que quem já foi na Arena Corinthians e teve a oportunidade de ficar ali do lado onde tem aquele símbolo gigante maravilhoso, tem uma réplica aí da Ramon de Carranza e o bagulho é maior que eu, velho. O bagulho é maior que eu. Como é que foi pra levantar o negócio daquele ali, homem? Eu me pergunto, porque ela desse tamanho assim, eu já ouvi falar que não levantaram. Tipo assim, mas mais que levantar, eu não se lembro mais. Traz isso pro Brasil, porque a taça vem. É verdade. O Flamengo tem 2 no museu. Entendeu? Uma de cada ponta da sala de troféu. Aliás, o Museu do Flamengo, para quem é rubro-negro, para quem gosta de futebol, é um belo ponto para quem vai ao Rio, para quem gosta de futebol não, porque gosta de esporte. Tem uma área toda de esporte amador, a história do remo, tem uma vitrine com os títulos do basquete, o Flamengo é bicampeão mundial do basquete. Aí você vai olhar, é um lugar interessantíssimo para quem gosta de esporte visitar. Quem gosta de esporte acaba visitando até a museu dos outros, assim. Que nem o meu caso, por exemplo, assim, eu sou corintiano, não escondo minha cara de maloqueiro, não nega. Gosto muito do Flamengo, gosto muito de verdade. Tanto que a camisa do Flamengo já me salvou uma vez no Rio de Janeiro. Eu fui pedir uma informação e eu tenho certeza absoluta que o cara só me deu a informação porque eu puxei meu carioquês. E aí eu comecei a falar, o cara ainda se meteu uma vez Flamengo, eu sempre Flamengo, meu irmão, tamo junto, saí andando, entendeu? E assim, eu também sou formado em turismo. Então eu falei para um camarada meu, que ele falou, pô, mas eu sou do rock, vou levar a galera para o bagulho do rock. Eu falei, irmão, se chega uma excursão da Bahia para cá, se chega uma galera da Bahia para cá, Bahia é o quê? É rock? Não, pô, Bahia é forró. Os caras querem no CTN, você não vai levar? Ele, não. Eu falei, irmão, você tá errado. Porque a partir desse momento os seus gostos morreram, meu parceiro. Você tem que fazer os gostos deles. Então assim, eu como turismólogo, eu como Jefferson, como pessoa, obviamente não quero saber do Museu do Palmeiras. Eu não quero saber da história de São Paulo, eu quero que se exploda. Entendeu? Eu, torcedor corintiano fanático. Agora, eu, turismólogo, necessito estar nesses lugares. Eu preciso ir, porque se um dia chega alguém falando, cara, me leva para fazer um tour lá no Morumbi, é óbvio que eu vou ter que levar esse cara lá. E outra, se ele está me procurando é porque eu vou ter que ser o guia desse cara. E aí eu vou ter que saber informar a história do São Paulo para ele, sabe? Então essa galera também saber separar muita coisa. E de verdade, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, em falar, tipo, cara, eu vou fazer o tour no Allianz Parque. Primeiro eu vou, como pessoa, para poder ver como é que funciona e tudo, e vou estudar um pouquinho mais, porque se surgiu a oportunidade de levar alguém para lá, pô, eu vou ter alguma propriedade para poder falar. Como o dia que eu fiz o tour na Arena Corinthians, e aí os caras perguntam, os caras do tour, e aí alguém sabe porque disse aquilo? Ninguém respondia, bom, levantava a mão, fala, negão, por conta disso, disso. Boa, exatamente, o cara cumprimentava. Alguém sabe isso?
Eu de novo. Mas pra gente que é apaixonado por esporte, tem coisas que mesmo no rival a gente para e admira. Entendeu? Rival é uma palavra até forte. Co-irmão, mas aí as pessoas vão para mais fortes ainda, né? Entendeu? Mas a questão é, você vai olhar. No estado do Brasil, a gente vai nos museus vai para o Museu do Barcelona, do River Plate, do Real Madrid, Liverpool, você vai lá. Eu fui para o Museu do Liverpool e falei, tá, cadê a referência que o Flamengo tinha? Entendeu? E algum ponto tinha do São Paulo também, naquela época, não sei se tem mais. Mas você vai lá, a verdade é que a gente às vezes... Tudo bem, também é muito normal você não querer ir no museu de um time que você joga toda hora contra. Mas o que a gente não entende quando a gente fala de história do esporte é que se você somar todos os museus, você tem história completa. Isso é verdade. Entendeu? Não é à toa que nós temos aqui no Pacaembu o Museu do Futebol. Que é lindo. É lindo demais. Entendeu? É maravilhoso. E você vai no Museu do Maracanã, tem várias coisas. Tem uma moçada da fama que tem o pé de todo mundo. O Maracanã, falando nisso, existe... Agora já não se fala tanto mais nisso, mas o Maracanã, ele pertence ao Flamengo, ele pertence ao Fluminense ou ele pertence ao Rio de Janeiro? O Maracanã é uma concessão, agora acabou de ser assinada esses dias, que é do governo do estado, mas pertence ao Flamengo e ao Fluminense durante os próximos 20 anos. Então ele pertence aos dois. É que, se eu não me engano, é na Alemanha que tem dois times que dividem o mesmo estádio? Na Itália. Mas, por exemplo, não é que pertença, porque pertencer o Flamengo joga lá, o Fluminense joga lá, quem toma conta do estádio é os dois, que nem o Newton Santos, do Botafogo. Pertence ao Botafogo? Não, o estádio da prefeitura. Mas é o estádio do Botafogo. Entendeu? É o estádio do Botafogo. O Maracanã pertence ao governo do estado? Pertence. Mas o governo do estado concessionou o Maracanã ao Flamengo e Fluminense. Então, durante esses próximos 20 anos, o Maracanã pertence à casa dos dois lá. A verdade é que essa questão de estádios é muito confusa, porque aqui em São Paulo tinha muito isso, e recentemente foi importado para o Rio. O Corinthians não tem estádio, o fulano não tem estádio. Lá no Rio, aqui muito tempo tinha o Pacaembu, só que quando o São Paulo faz o Morumbi, muda essa perspectiva. Lá no Rio não, por que eu vou fazer um estádio se eu tenho o maior estádio, o melhor estádio do mundo? Todo mundo pode jogar aqui. Todo mundo pode jogar, era barato jogar. A torcida, o posicionamento no Maracanã é o melhor que existe. Aí você vai olhar, vou jogar onde? Por quê? Eu tenho o melhor estádio do mundo, é barato de jogar, eu boto o público de 150 mil pessoas, vou ganhar dinheiro, não tem o custo de manutenção, não tem nada. E não havia essa coisa. O Flamengo tinha Gávea, porque naquele momento servia um pouco. O Vasco São Januário, o que é maior, é outro caso, as Laranjeiras. Então cada um tinha mini estádios e o Maracanã era a casa do futebol nacional. Entendeu? Porque quando o Brasil jogava lá. Hoje não joga tanto. Por quê? Porque a torcida do Rio também tem uma característica muito grande de cobrar. O Rio de Janeiro, se não gostar, vai vaiar. A torcida do Flamengo é assim. O Flamengo, a gente costuma dizer, rola aquela coisa, apoiar até o final, só pode vaiar depois do jogo. Tem essa discussão muito forte. Mas, por exemplo, o Flamengo estava jogando mal, no intervalo se pedia raça e pronto. Por quê? Porque a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai cobrar porque a gente não vai deixar cair. A torcida do Flamengo tinha isso muito. Por que o Flamengo não caiu? Porque a torcida do Flamengo não deixou, porque muitos times esperam cair para recuperar na segunda divisão, ou abandonam no final. Sempre que o Flamengo teve esse risco, o Flamengo começou a lotar o estádio logo. Então tem essas coisas. Tem torcidas também, já que eu estou falando de torcida do Flamengo para não ser injusto, tem torcida. A torcida brasileira é uma torcida muito peculiar. Pena que eles às vezes precisam aprender a torcer pela seleção. Porque fica uma coisa muito festiva demais e menos guerra. Mas você pegar, a gente tem torcidas gigantescas aqui, torcidas muito, muito fortes e com características muito próprias. Você às vezes consegue saber até o time que torce só pela característica da pessoa. Entendeu? A Corinthians é a coisa do sofrimento. Cara de maloqueiro. O rubro-negro é a coisa de querer ser feliz e fazer festa. Mas fazer festa, assim, a gente tira tudo na brincadeira, porque a gente sabe que a gente quer ser feliz. A gente gosta muito de ser campeão, mas a gente gosta de ser feliz. A pessoa estava lá com do cheirinho, mas o cheirinho era uma brincadeira que a gente estava fazendo porque a gente queria ser feliz com a gente mesmo. Entendeu? E aí eu acho até que eu não brinquei, mano. A diferença da torcida do Corinthians para do Flamengo tem um pouco disso, né? Porque a torcida do Corinthians gira, a gente precisa sofrer para conquistar as coisas e depois ser feliz. A torcida do Flamengo tem muito, a gente quer ser feliz para conquistar as coisas para ser mais feliz, entendeu? Tem uma coisa disso, então tem sempre a brincadeira, mas é uma brincadeira que pode ser carioca, no final todo mundo é irmão. Não, com toda certeza, irmão, quero agradecer por essa aula aqui que é sensacional,
Mano, o homem é brabo de verdade. É uma honra de verdade poder conhecer você, poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sabe, eu tenho que você faz é um trabalho incrível que vai levando informações para essa geração, né, realmente resgatando tudo isso. E isso realmente aguça um pouco a curiosidade. Sabe, isso realmente aguça muito a curiosidade, né? E que as pessoas possam te procurar ainda mais, possam acompanhar, estudar ainda mais, né? Aproveita, claro, deixa aí as suas redes sociais para a galera poder seguir e acompanhar o seu trabalho cada vez mais. Não, meu nome é Denis Presman, então meu arroba é DENYS, difícil, né? DENYS, Presman, PRESMAN, campeão, né? Denis Presman. E o meu recado final é isso, cara. Um pouco da gente tentar olhar que o que a gente vive gosta de histórias. E as histórias que a gente vive hoje, elas foram construídas com histórias anteriores. E elas vão se somando, quase como um mosaico de tudo. Então, o futebol que a gente vive hoje, ela é a soma de tudo que o futebol rolou agora, todas as diferenças, as quebras que a gente vive hoje. E aí volta as pessoas que conquistaram, que mudaram os esportes, as histórias dela, em outros momentos, elas fazem histórias das pessoas de hoje serem tão especiais como foram. Ali tem um quadro da Nádia Comaneci e da Rebeca, por exemplo. Pô, se ela não quebra aquele paradigma, tudo, que muda tudo no esporte, quem vai ser Simone Biles, quem vai ser Rebeca Andrade? Tipo, ela muda tudo. Ela bota... Não teríamos esse legado, né? Então aquele quadro ali mostra exatamente que uma história constrói outra história. E o esporte é disso. Um futebol, basquete, é soma de várias histórias. Você não consegue contar a história de uma instituição, até mesmo a sua história vai passar pela história dos seus pais, dos seus grandes amigos, das pessoas que fizeram a diferença pro bem e pro mal para você. Então você é uma soma de histórias. Eu sou uma soma de histórias. Não, com toda certeza, irmão. Mais uma vez, valeu, obrigado pela honra, parabéns pelo trabalho, que Deus continue te abençoando grandemente. Próxima vez que eu estiver no Rio, vou te dar um toque, que eu preciso muito conhecer esse museu do Flamengo, né? Museu do Maraca também eu preciso ir também. Então, cara, eu vou estar nas mãos certas lá do Rio de Janeiro, tá entendendo? Vou estar bem. Então, galera, procurem o Denis também, faz um trabalho incrível, apoiem o trabalho dele, porque é sensacional. A gente precisa de pessoas como ele, que realmente leva a informação, que remete a gente a nunca esquecer quem pisou naquele chão de barro, que realmente pavimentou a estrada que nós temos hoje a ser percorrida, né? E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!